Olá, este é o Mundo Lab to Lab Pardini, um podcast para ajudar você na gestão do seu laboratório. Chegamos ao fim da primeira temporada. Foram 14 episódios sobre temas importantes para a gestão, a estratégia, a governança de laboratórios pequenos, médios, grandes, sempre com o Roberto Santoro. Prazer tê-lo de novo, Roberto. Prazer, Rafael. E hoje, como a gente encerra a temporada, tem um assunto que permeou todos os episódios, que é a estratégia. Roberto, pensando, são muitos anos lidando com a medicina diagnóstica, apoiando milhares de laboratórios no país. Certamente você é das nossas principais referências em estratégia para a medicina diagnóstica. Então, o nosso objetivo hoje é compartilhar alguns insights, reflexões para ajudar você, que é gestora de laboratório, a traçar os seus planos para 2025. Vamos lá, Roberto? Vamos lá. Todos nós precisamos de uma estratégia nos negócios, nas nossas conversas, e a nossa estratégia hoje é falar sobre estratégia. Roberto, a gente fez uma pergunta nas redes sociais do Lab to Lab Pardini e isso nos chamou muita atenção. A maior parte dos laboratórios não investe em planejamento estratégico. Esse, inclusive, foi o gatilho, foi a ideia para a gente criar um episódio específico sobre esse assunto. Vamos primeiro clarear para a nossa audiência qual que é a diferença entre planejamento estratégico e orçamento. Eu tenho certeza que muita gente faz o seu orçamento, o planejamento orçamentário, mas a estratégia é muito mais do que isso, né? Rafael, a estratégia tem uma outra dimensão. Obviamente, qualquer negócio precisa de um bom orçamento, saber como você planeja suas vendas, os seus custos, os seus gastos e o seu resultado. Então, tem aquela máxima, né, que toda empresa, ela sobrevive com um bom caixa também. Então, a empresa precisa gerar caixa, tem que ter todo um planejamento financeiro, orçamentário. Por outro lado, isso não poderia ser a estratégia em si mesmo. Por quê? Porque a estratégia tem a ver com a evolução dos negócios ao longo do tempo. Então, a gente precisa de uma visão além do nosso fluxo de caixa, além do nosso orçamento anual ou plurianual, para que a gente possa conduzir essa empresa para o futuro. Estratégia em negócio significa condução da empresa ao longo do tempo para o futuro. Quando a gente fala de estratégia, Roberto, tem a ver com escolha, não é? Tem a ver com escolha. Interessante que qualquer planejamento estratégico, de uma maneira geral, ele vai afunilar, eu diria assim, depois de várias análises, em várias possibilidades, vários caminhos que a gente possa percorrer. Isso é muito importante, porque você consegue, olha, eu vou por esse caminho, um conjunto de caminhos, ou avenidas, ou de forma geral, escolhas ou trade-offs. Muitas vezes eu escolho um caminho que contraria um outro caminho. Às vezes eu escolho vários caminhos em paralelo, às vezes alguns caminhos que começam separados e convergem lá na frente. Mas o que é mais importante, fazer uma escolha estratégica é você tomar uma posição, uma direção em detrimento de outras. Roberto, eu observo muitas empresas que, os seus sócios, seus dirigentes, seus diretores, eles querem ganhar. Querem aumentar a receita, querem aumentar margem, mas nem sempre querem fazer escolhas. Priorizar A em detrimento de B. Como é que um planejamento estratégico, uma estratégia clara, ajuda nessa tomada de decisão? Eu acho que o ciclo de planejamento não é um ciclo vertical, ele é um ciclo longitudinal. Então, desde o início ali da concepção, do que você se propõe, da sua missão, visão, valores, da sua ambição principalmente, o que você quer, qual que é o seu sonho ali para frente, passando por uma nova perspectiva, ele vai entender que existem várias escolhas e vários caminhos. Mas o importante é fazer escolha. Nenhum negócio ele consegue progredir se você não concentrar em determinadas escolhas frente a outras. E esse é o nosso objetivo, é uma escolha estratégica, é uma escolha de um caminho que pode ser perseguido e ser direcionado,
em virtude de uma série de outras possibilidades. Esse vai ser o resultado final de um planejamento estratégico. Então a gente poderia resumir que estratégia tem a ver com escolha? Tem a ver com escolha. Quando a gente olha um planejamento, provavelmente quais seriam as principais diretrizes estratégicas de um negócio. Essas diretrizes estratégicas, eu diria, seriam os grandes marcos de escolha que nós fizemos em nossa organização e nosso negócio. Agora, pensando na gestão de um laboratório, Roberto, um laboratório está dentro de um ecossistema de saúde, ou seja, essas escolhas não pairam, essa análise, ela não paira simplesmente na leitura do cenário interno. Também tem que considerar esse ecossistema. Exato. Acho que como todo planejamento, Rafael, você fazer uma análise interna, enfim, tem as análises tradicionais, né, de forças, fraquezas, né, e deixa o cenário externo para ameaças e oportunidades, mas é muito além disso. Você considerar o pool de stakeholders que se relacionam com você, por exemplo, uma empresa de laboratório, você tem um próprio cliente com várias perspectivas, você tem as operadoras de saúde, você tem um sistema público, você tem a sua cadeia de suprimentos e de fornecedores, você tem a tecnologia também e você tem as redes sociais, que também é um stakeholder importante que você precisa ouvi-lo e fazer uma interação e uma perspectiva. Quando a gente olha esse cenário externo, que é o mais difícil, porque você precisa entender essa perspectiva dessas partes interessadas dentro do seu negócio, porque você vai navegar nesse ecossistema de stakeholders ou partes interessadas que vão influenciar seu negócio e que vai influenciar de sobremaneira a sua escolha estratégica. Vamos ajudar os nossos laboratórios parceiros agora, Roberto? Vamos ajudar, vamos fazer uma reflexão aqui. Qual é a melhor escolha para ele? Como que ele vai chegar nesse ponto? Qual que seria o caminho natural de um planejamento? Quais seriam os principais desafios? Adorei que você já trouxe as minhas perguntas todas. Roberto, 20%, segundo dados da Abramed, que é a Associação Brasileira que representa as empresas de medicina diagnóstica, cerca de 20% dos gastos com saúde, na saúde suplementar, vão para a medicina diagnóstica. Isso é muito? Isso é pouco? Isso tende a crescer, estabilizar? Obviamente, esses valores têm se mantido constante ao longo dos anos. Por outro lado, o volume de dinheiro envolvido nisso, mesmo mantendo a proporção, ele é crescente, né? Você mantém 20%, 20%. Por outro lado, o desembolso, falando melhor, das operadoras tende a ser maior ao longo do tempo. Ou seja, tem outras necessidades a caminho, como eficiência, maior integração em função do cliente, em função da economia de saúde. Vamos pegar esse tema que o senhor falou aqui agora, eficiência. Como que um laboratório hoje pode visualizar uma maior eficiência para o futuro? Olha, a palavra eficiência, ela tem dois aspectos. Uns aspectos internos, né? Assim, ele tem que ter um conjunto de procedimentos internos, como ele gera o negócio, como ele administra os seus gastos de uma maneira geral, seus custos fixos, como ele expande, enfim, a estrutura de capital dele. Isso tudo tem a ver com eficiência interna. A maneira que ele contrata o laboratório também de referência, que hoje é uma parte interessante, a sua cadeia de suprimentos. Então, essa parte interna, assim, gerir bem o seu negócio. Ele é uma obrigação de todos nós que estamos em negócio. Agora, a eficiência externa precisa de uma integração e de um relacionamento com os atores do sistema de saúde que nós estamos falando aqui. A maneira que você interage com a sua operadora de saúde, com o cliente, e com a própria cadeia de suprimentos também, né? Como você se organiza com os seus principais prestadores de serviço ou principais atores que te fornecem ali tanto suprimentos, tecnologia e tudo mais. Agora, o que é principal na eficiência, quando a gente fala em eficiência, a gente está falando, hoje ela é mais externa do que interna. Porque interna, todos nós temos o ABC, eu diria assim, de ser mais eficiente, gerir melhor o seu negócio, a otimização dos recursos. Mas externamente você depende de o quão eficiente é para o cliente, para o sistema, a sua integração com a operadora de saúde. Como você integra através de tecnologia. Que aí tem a ver com o seu custo de atendimento,
tem a ver com o custo de você atender o cliente. Então, você pode ser mais eficiente ou menos eficiente, dependendo da maneira que você organiza esse atendimento e a maneira que você integra com a operadora de saúde. Uma coisa que me chamou a atenção, Roberto, observando os nossos episódios anteriores, é que gerir um laboratório não é mais simplesmente cuidar da técnica laboratorial. Tem muito mais a gestão de pessoas, a gestão de atendimento, e você acabou de trazer aqui agora a conexão com os outros agentes. Quando você observa o seu relacionamento com gestores de laboratório de diferentes portes, essa ficha já caiu? Olha, Rafael, o que eu vejo de uma maneira geral nesses anos que os laboratórios, de uma maneira geral, evoluíram muito na questão técnica, até pelo provento da própria legislação, da regulamentação em saúde. Então, todo mundo segue bons parâmetros, as técnicos, as eficiências, enfim, as proficiências também externas. Eu acho que esse desafio técnico ele é menor do que no passado. Até porque você tem também o crescimento dos laboratórios de referência, como o Lab Pardini, ajudando também ali a compor como parte integrada de um laboratório da sua área técnica, eu diria. Uma extensão nós somos uma extensão da área técnica dele e nós temos a obrigação de gerar eficiência para ele também, seja no apoio, ou seja em alguns estándares e até em algumas consultorias. Então, eu vejo que isso está muito superado, né? Até a inserção de novas tecnologias, novos testes, o próprio laboratório de referência tem feito isso. Então, agora, o grande desafio é externo mesmo, é o que você falou, é o custo de atendimento, é o custo de aluguel, como expandir essa unidade, como gerar um esforço de venda, né, comercialmente assim, orientado, ter um laboratório orientado ao cliente, orientado a vendas, orientado às transações digitais também, cada vez mais frequentes. Esse é o maior desafio. Eu acredito que se a gente for olhar cenário interno e externo, onde atuar hoje, o externo é muito mais evidente. O externo, eu digo, é do seu atendimento para fora. Roberto, fala um pouquinho sobre o papel da gestão de pessoas. A gente já citou, mas é importante reforçar. As pessoas estão cada vez mais importantes para a gestão de um laboratório. Rafael, esse é o papel fundamental, não só no planejamento estratégico, mas também, como nós comentamos em outros episódios, a transformação digital e inovação, a governança, toda a gestão de sistemas, recursos, competências tem relacionamento com gente. Então, planejamento estratégico é gente. A metodologia, ela está disponível, nem sempre as pessoas estão disponíveis. Roberto, vamos falar um pouquinho de tendências agora, ajudando a nossa audiência, quem está nos assistindo, na composição do planejamento estratégico de cada laboratório. Pela sua experiência, pela sua vivência, o que você traz de tendências para o futuro? Olha, olhando principalmente em oportunidades e ameaças. Rafael, assim, nós estamos falando aqui de setor de saúde, essencialmente de saúde suplementar, ou seja, suplementar ao Sistema Único de Saúde, e nós estamos falando de diagnóstico de uma maneira geral. Nesse cenário, o que nós temos observado como tendência? Primeiro, quem regula esse universo de laboratórios tem desenvolvido bastante para que o setor seja mais organizado, que cumpra as boas práticas, enfim, eu acho que isso é uma tendência de organização cada vez maior e não acho que esse seja o maior desafio para frente nesse momento. A regulação ela vai aprendendo, ela vai melhorando, tem as consultas públicas, então essa é uma tendência que eu vejo natural, eu diria assim, que vai acontecendo e melhorando. A outra seria o que está acontecendo no setor hoje, ou seja, principalmente durante a pandemia do Covid e com todas as dificuldades que a operadora teve, né, em virtude do grande adoecimento que teve, que a gente chama de sinistralidade, né, assim, uma utilização acima de uma média ou de uma mediana esperada em virtude da pandemia. Então você teve um inflacionamento grande desses custos, principalmente hospitalares, que refletem na operadora de saúde. Você teve também um inflacionamento, às vezes, da cadeia de suprimentos,
que isso aí em si a gente pode falar em logística, em insumos e tudo mais, né? Todo mundo lembra a gente chegou a ter falta de álcool gel, luvas, respiradores, enfim, né? Tudo relacionado à atenção em saúde. Então, assim, a busca de eficiência para tentar equilibrar essas contas é uma tendência, ou seja, talvez a operadora de saúde precisando de mais eficiência de uma maneira geral nos seus gastos. Ou seja, a operadora quer pagar menos, é isso? Ela não é que ela quer pagar menos, ela precisa de mais eficiência nos seus gastos. Não é uma coisa tão direta, não, eu quero simplesmente não pagar ou pagar menos por isso. Não, eu preciso de talvez uma nova integração, um novo olhar sobre o cliente ali, para que esse cliente possa ser mais eficiente comigo e ambos vamos ter um menor custo, um menor desembolso sobre isso. É um conjunto. Pode trazer um exemplo de como que isso funciona na prática de um laboratório? Pode, por exemplo, se você tiver uma boa integração através de sistemas em virtude do cliente, de uma operadora e a prestação de serviço do laboratório, ela pode te propiciar menor custo de atendimento, que é o maior custo hoje de um laboratório, é o custo de atendimento de uma maneira geral. E é onde o cliente também mais pode ficar muito satisfeito ou insatisfeito, que é o tempo de espera de um cliente no laboratório, que muitas vezes tem a ver com a integração com a operadora, com a validação, com a permissão que possa fazer o exame. Que a coleta, de uma maneira geral, é rápida, mas esse tempo ali entre o cliente chegar, sentar, ser atendido, e mais de 80% os clientes são cobertos por alguma operadora, existe todo esse tráfego de dados para que possa validar o seu atendimento. Ou seja, eu reconheço que esse atendimento está ok, você pode fazer. Esse tempo é um dos maiores tempos hoje. Quando você consegue uma integração boa, através de tecnologia, você pode reduzir esse tempo e, ao mesmo tempo, reduzir o seu custo de atendimento. Eu acho que isso, a tecnologia integrada, você pode ser mais eficiente no seu atendimento e a operadora também ter um custo menor de transação nesse sentido, né? Então, assim, não é simplesmente falar, você tem que diminuir o preço. Não, como nós vamos fazer para atender o cliente da melhor maneira possível, sendo que ambos vão ter eficiência nesse processo. Uma eficiência pode representar menor desembolso por quem paga, ou por quem cuida da vida ou é responsável pela vida. E do outro lado, olha, me tornei mais eficiente aqui. Então, é um equilíbrio, né? Se esse equilíbrio está aqui em cima, vamos trazer, mas sem prejudicar um ao outro. Porque ambos têm custo, ambos têm as suas obrigações. Roberto, e o papel do laboratório de referência? Olhando inclusive para o Lab to Lab Pardini, que a gente representa aqui nesse podcast. Como que o laboratório pode utilizar ou aproveitar melhor os serviços de apoio laboratorial? O primeiro deles, assim, é sair um pouco da relação só de prover exames de mais complexidade, de maior escala, enfim. Esse é o nosso core, é o nosso papel. Qual que é o papel adicional? São as soluções que a gente tem chamado de 360, ou seja, prover, ajudá-lo a interpretar o seu negócio, a fazer uma leitura do negócio dele e ajudá-lo nesse planejamento. E muitas vezes transferir o que nós aprendemos ao longo do tempo também, em termos da relação com o operador de saúde, nas relações comerciais, na relação do cliente, é transferir esse know-how para que ele possa também ter, se ele necessitar, obviamente, que a gente lida com laboratórios que estão muito na frente também, que não necessitam, obviamente, disso. Mas existem um grande grupo também que precisa. Roberto, como que vocês fazem isso? Como você faz o seu planejamento estratégico? Quais seriam as principais etapas de um planejamento? Qual que é a sua relação com o operador de saúde? Como você integra os sistemas? Como você lida com o seu domicílio, por exemplo, que é uma parte importante de qualquer laboratório? Então, esse conhecimento, e sendo o Lab to Lab Pardini uma empresa de Lab to Lab, mas também dentro de uma grande empresa de atendimento direto ao cliente, nós temos esses estándares, esse conhecimento, para que a gente possa ter esse produto para o laboratório. Então, é assim que nós podemos ajudar. E, olha, às vezes é uma experiência assim, muito simples, às vezes é uma experiência comercial, às vezes é uma experiência de atendimento. Olha, como que eu fiz a integração com o operador? Às vezes é uma experiência também do próprio domicílio. Como é que eu atendo o domicílio e sou mais relevante para o cliente?
quais são os custos envolvidos, como é que eu faço a roteirização. Tem tanta coisa que pode ser compartilhado, e esse é o nosso propósito aqui, de compartilhar isso com o cliente. Ou seja, o cliente Lab2Lab Pardini pode contar com o Pardini para mais do que a simples realização do exame. Não que eu tenho que sempre evoluir no meu core. O meu core é prestar auxílio nos exames que ele não está fazendo no seu laboratório. Eu tenho que ser cada vez melhor, introduzir novos testes para ele, para que ele possa crescer. Fazer o core bem é a minha obrigação. E, além disso, a nossa principal ambição hoje é desenvolver os negócios do nosso parceiro. E, para eu desenvolver, eu quero dar o conhecimento para ele que nós, talvez por um fator histórico, ou até... E às vezes o tamanho tem a ver com isso também, porque você passou por várias situações, seja comerciais, seja de expansão, para que ele possa se organizar também com um olhar, como uma referência. Eu não quero ser só referência em laboratório, eu quero ser referência em negócio. Esse é o nosso objetivo, ser uma referência em negócio para o laboratório. Roberto, olhando também para a confiabilidade, um laboratório precisa ter a confiança dos seus stakeholders, dos seus públicos estratégicos e ter a segurança de que o serviço está sendo bem prestado a partir do seu laboratório de referência. O Pardini tem um cuidado muito especial com essa questão. O tanto que o cuidado com a prestação de serviço, a confiabilidade no exame impacta o planejamento estratégico de uma organização. Eu acho que impacta num quesito muito importante, que é a segurança. A segurança de um laboratório, que essa parte está sendo bem cumprida. Ou seja, eu recebo testes que são feitos por um outro laboratório, mas que eu confio, que o meu médico confia, que a minha operadora que está pagando por eles também, ela fala, olha, esse teste foi bem feito num grande centro, é um laboratório de referência. Então, estudo traduz em confiança. Eu acho que esse quesito confiança, ele resume toda uma série de procedimentos, cuidados, proeficiências que a gente provê. Então, essa confiança que nós vamos ampliar para... eu tenho confiança que essa empresa pode me ajudar também no planejamento estratégico, nas minhas relações comerciais, com aprendizado, na maneira que eu faço a interação, comunicação, interação com meus clientes, no meu planejamento digital, no meu planejamento de e-commerce. Então, assim, eu diria que são camadas adicionais a essa confiança. Então, essa relação de confiança, nós gostaríamos de ter um mosaico muito maior. Seja quesito atendimento, seja quesito relações comerciais, que nós falamos também, assim, os desafios comerciais, seja no relacionamento médico. Então, tudo isso foi parte até de alguns episódios. Então, esse é o novo Lab2Lab Pardini que nós estamos falando aqui. Eu estou preocupado com a sua estratégia. Eu quero contribuir na sua estratégia e na sua relação com os stakeholders principais na cadeia de valor de saúde. Vou trazer aqui agora alguns temas só como desafios para a nossa audiência ficar ligada. Primeiro, marketing. O que ela deve considerar? Olha, o marketing hoje, além do marketing tradicional, que é muito importante, assim, o marketing digital, ele está presente, é uma nova evolução, uma nova perspectiva nas relações digitais. Ela tem a ver também com os produtos digitais que nós vamos oferecer para os nossos clientes, né? Uma maneira de você interagir é uma nova perspectiva. Então, o marketing digital é uma nova dimensão que a gente precisa trazer. E o Lab2Lab Pardini está à disposição. Foi até um episódio que nós fizemos. Quais seriam esses roteiros básicos, né? Só para a gente lembrar, a gente começou de fazer um assessment do Google Meu Negócio para depois, só lá na frente, pensar se a gente vai ter uma agência, se a gente vai ter alguém nos ajudando. Então, tem essas etapas que foram constituídas em um dos episódios, mostra qual que é a nossa ambição em relação a isso. Mas pensar em marketing digital, além do marketing tradicional, é um ponto... Eu diria que seria ali uma diretriz a ser considerada em qualquer planejamento. Próximo tema, integração de sistema. Hoje, eu considero, Rafael, de uma maneira geral, que os laboratórios, essa rede de laboratórios, de uma maneira geral,
em relação a outros serviços de saúde, ela já tem uma maturidade maior do que a média de serviços de saúde. Justamente pelo tipo de constituição de um laboratório. Então, hoje todos os laboratórios têm um sistema de atendimento, tem um sistema de qualidade, enfim, e tem outros estándares que já é uma maturidade digital. Praticamente não trabalha com papel, hoje dificilmente você vê um laboratório trabalhando com papel. Do ponto de vista de regulação, existe uma guia que é a TIS, que é Transferências de Informação em Saúde Suplementar, que você ainda precisa ter como parte da regulação. Mas hoje um laboratório ele não precisa, de uma maneira geral, de papel para o atendimento. E quanto mais integrado com a operadora, menor a necessidade de papel também. Até porque as operadoras estão tentando cada vez mais digitalizar a relação da prescrição, ou seja, o médico prescreve num sistema que é validado através de um outro sistema da operadora que é reconhecido pelo prestador de serviço, como os laboratórios. Esse bloco, eu vou chamar de blockchain ou cadeia fechada entre quem prescreve, quem valida e se responsabiliza e quem paga também, quem presta, é uma cadeia muito importante que vai gerar eficiência no futuro, em função do cliente no centro. Que o cliente ele precisa de rapidez para ser atendido, ele menos burocracia e ele fazer o que ele precisa, o que a operadora valida e dentro da necessidade clínica do médico que precisa desse exame. Então, esse vai ser o sistema futuro. É claro que para chegar nisso depende de outros desenvolvimentos, e o planejamento estratégico foi feito para isso. Quando você fala assim, mas você tem que ter um planejamento também digital, lembrar que empresas de tecnologia muitas vezes precisam de um planejamento específico, mas a perspectiva de tecnologia dentro dos cenários você tem que colocar na sua análise. Qual que é a perspectiva tecnológica que nós temos no nosso planejamento estratégico? Por exemplo, hoje eu tenho um sistema de atendimento, hoje eu tenho um sistema de qualidade, já está todo informatizado, falando uma palavra mais antiga, mas é o que é. E a minha segunda etapa, não, agora eu vou fazer uma integração com as operadoras que eu atendo no meu local. Tem a operadora número 1, que geralmente é a regra do 80-20 também. Se eu tenho uma operadora que eu tenho um maior volume de atendimento, por que não integrar? Para que nós dois podemos ser eficientes, né? Quem é responsável pela vida do cliente, que é o operador, e eu que vou prestar o serviço, vamos trabalhar conjunto. O que a gente precisa para fazer uma integração em função do cliente? Para que o atendimento seja rápido, de menor custo possível. E ele possa ter as suas vantagens também. Na hora de pagar, é assim, ele pode, se eu estou mais integrado, né, ambos podem ter um resultado final melhor e o cliente mais satisfeito. Roberto, te ouvindo aqui, me vem um insight, queria ver se isso está correto. Para o futuro de um laboratório, pensando num gestor ou numa gestora de laboratório que nos assiste aqui, os desafios futuros estão mais ligados à tecnologia do que à própria biologia, do que o próprio fazer exame. É isso. Eu diria que sim, Rafael, mas não esquecendo que a essência de um laboratório é realizar um exame com a maior qualidade possível. Mas para isso o laboratório tem um laboratório de referência para poder ajudar. Exato, e tem a própria constituição de laboratório, os seus especialistas laboratoriais, os seus técnicos, a sua intelectualidade do core, da essência tem que ser mantido. Isso é muito importante, educação continuada, participar dos congressos, as inovações, isso a gente não pode tirar, porque faz parte da essência do negócio. Lembrar que planejamento estratégico tem a ver com a sua essência também. Que tem planejamentos, às vezes, você vai perdendo a sua essência e se torna uma outra coisa. E depois fica difícil voltar. Você não pode perder a qualidade percebida, os seus parâmetros, enfim, isso não. É claro que o laboratório de referência, ele te abraça e te ajuda nessa dimensão técnica. Mas o próximo desafio é o que você falou, é o que está do laboratório para fora, da assistência ao cliente para fora, e principalmente as soluções tecnológicas. Agora, Roberto, está interessante. Imagina uma pessoa que estudou biomedicina, que tem o seu laboratório há alguns anos, ouvindo essa conversa. Significa que dá menos atenção ao microscópio e mais ao computador e à sua conexão digital?
Eu acho que são as duas coisas. E um laboratório você vai ter que ter as pessoas focadas na técnica. Você tem que ter alguém ali muito bom para poder aprofundar, para fazer a análise do resultado, a liberação, independente de você ter automação ou não dos equipamentos. São as duas coisas, mas tem um público que está muito focado nisso. Só que você tem que ter um público também voltado para o externo, das relações estabelecidas com o planejamento estratégico, com a evolução dos negócios. Então, acho que tem... e nem sempre a mesma pessoa ele pode fazer tudo, né? Assim, não, esse multitarefas e nem sempre ele é possível, é um desafio muito grande. Acho que são as duas coisas. Só não pode ficar só nessa essência de, olha, eu fazendo só tecnicamente bem o meu negócio é suficiente para manutenção e sustentabilidade do negócio. Aí não. Existem outros desafios. Você tem que olhar o ambiente que você está inserido. Mas não pode descumprir aquilo. Então, lembrar, você tem pessoas, tem um olhar ali para o caixa, de alguém olhando o caixa. Você tem um olhar para os negócios, né? Assim, da empresa para fora, a partir da relação do cliente. E você tem alguém como se fosse uma tríade mesmo de valor, né? Tecnicamente bem feito, financeiramente bem cuidado e alguém olhando para o futuro. Essas três dimensões, difícil não dá certo. Roberto, aí eu quero puxar, a gente está chegando ao fim do episódio, para falar de sonho empreendedor. Quando a gente fala de estratégia, também tem um quê de vontade de dar certo. Também tem um quê de vontade de fazer dar certo. E não basta simplesmente boa vontade, a gente também tem que ter disciplina para sonhar e seguir com esse sonho. Rafael, toda essa atividade empreendedora lembrar que todos os laboratórios foram criados por empreendedores, com todos os seus desafios, sejam de ideação, seja de econômico, financeiro, enfim, são atividades empreendedoras a partir de uma célula técnica até então. É claro que os novos empreendedores muitas vezes não são nem dessa área, eles são áreas de negócios que vê uma oportunidade nessa essência técnica que é um laboratório, né? Mas o que é mais importante é o empreendedor que sonha e que tem uma ambição. Eu vou traduzir isso como ambição, para não ficar uma coisa muito aleatória e em volta de muitos riscos. Então, mas a ambição de um grupo ou de uma pessoa, ou de um conjunto de pessoas, ele é que vai contaminar a empresa para o futuro. Não pode ser o sonho de uma pessoa. Porque esse sonho de uma pessoa silencioso ao longo do tempo se perde com a própria pessoa. Se a pessoa não está mais lá, se é uma outra geração, se ela foi... ou se ela faleceu, enfim, adoeceu. Então, essa ambição tem que ser compartilhada. Quando a gente fala de gente no entorno do planejamento estratégico, são pessoas que se ligaram a um determinado propósito e que acreditam nessa ambição. Então, esse conjunto ali que é a força motriz para o futuro. Então, essa parte é essencial, ter uma ambição. Muitas vezes, toda organização tem que ter missão, visão, mas assim, a ambição tem que existir. Olha, o que eu quero ser? O meu desejo, o meu sonho é esse. Só que sonho sozinho é difícil. Eu preciso compartilhar. E durante muitos anos, a gente viu muitos empreendedores assim, com sonho só dentro dele. Essas empresas tiveram muito sucesso, mas chegou no limite porque o ciclo do sonho ficou com ele. E ele foi compartilhado, você trouxe... Por isso que a função das pessoas é muito importante ali de você. Então, o planejamento é você dar visibilidade para esse sonho, para essa ambição, racionalizar no bom sentido, né? Colocar isso dentro de métricas, dentro de gráficos, ou que seja no papel. Que seja no papel. Lembrar que o planejamento estratégico era feito no papel, não tinha nem um BI ali para fazer diversos cenários, né? E para isso, para que você tenha, qual que é, no meu entendimento, a principal equação final de um planejamento estratégico? É você obter uma vantagem competitiva sustentável. Porque qualquer negócio, ele é imitável,
se a pessoa tem recurso e competência, ele entra no mesmo cenário, oceano que você está inserido. Mas o principal quesito que você tem que obter para ser uma empresa longeva, muitas vezes centenária, qual é a vantagem competitiva, sustentável que eu vou obter frente ao mercado. Essa é a equação final que a gente deveria chegar. Roberto, estamos chegando ao fim. Vamos fazer um resumo para quem está com a gente? Na hora de fazer o planejamento estratégico, considere... Primeiro, considere pessoas. Lembrar que se você não tem todas essas pessoas e não é obrigado a ter, vamos trazer novas pessoas. Às vezes é um agente externo que vai te ajudar. Não precisa ser uma grande empresa de consultoria. Não, traga uma pessoa com um olhar diferente, traga o contraditório. Esse é o mais importante. Nem sempre empreendedor gosta de contraditório, não, né? Não, ninguém gosta, né? É o contraditório que eu falo, é o contraditório construtivo. É alguém que vai te dar uma possibilidade de olhar diferente o seu negócio. Esse é o contraditório principal. Ou alguém também especializado que tem uma vivência de planejamento, para que possa organizar metodologicamente um conjunto de ideias que podem ser aleatórias, convergentes ou divergentes. Então, ter um agente externo... Quando nós falamos de governança, fica parecendo que a governança é só para empresa grande. Não, às vezes a governança é um independente que está te ajudando a tomar decisões, a fazer uma reflexão. Não é uma grande empresa de governança. A mesma coisa, eu volto para o planejamento estratégico. Às vezes uma pessoa te ajuda a fazer isso metodologicamente e gerar ou gerando ideias ou gerando o próprio contraditório, para que você possa fazer escolhas. Você só consegue fazer escolhas se você tem um contraditório. Se todo mundo concorda com você, fica uma estratégia quase vazia, quase egóica, né? Assim, de você com você mesmo. Mas se você tem mais pessoas, é muito melhor, né? Contribuindo. Então, considere primeiro uma pessoa para ajudar a trazer esse olhar externo e esse contraditório. O que mais? Contar sempre com o Lab2Lab Pardini também como laboratório de referência, porque ele tem um conjunto de pessoas que passam por isso em várias instâncias, que também poderia ter um produto ali para poder te ajudar, né? Uma reflexão. Às vezes é uma pessoa do Lab2Lab que vai te ajudar. Então, trazer, eu diria, stakeholders fora do seu negócio propriamente dito, as pessoas que participam propriamente dito, tragam... da mesma maneira, às vezes a gente tem que trazer alguém da cadeia de suprimentos também, grandes empresas internacionais que te fornecem insumos, para ver a visão dele também. Ou tragam pessoas de outros negócios, né? Lembrar que hoje, principalmente no nosso atendimento e nas relações digitais, apps e tudo mais, o nosso cliente nos compara com outros negócios, nem sempre com outro laboratório. Então, essa multiplicidade de acesso, de interações cliente-serviço, ela tem gerado experiências. Por que um outro negócio não pode trazer uma experiência melhor também? Ou seja, escutar para tomar a melhor decisão. Acho que a escuta, seja presencial, se você vai fazer um planejamento sem contraditório, realmente você não precisa nem fazer o planejamento, é só você fazer o que você acredita. Então, não é o que a gente recomenda, obviamente, e nem trazer pessoas para validar só o seu desejo, que aí você está perdendo tempo. Às vezes tem pessoas que falam, não, vou fazer o planejamento. O planejamento é esse aqui. Você concorda? Você concorda? Você concorda? Não, concordamos. Então tá. Então o planejamento é esse. Então acho que tem que ter esse cuidado. Mas acho que o importante é onde que a gente quer chegar com isso. Nós não estamos falando especificamente aqui de metodologia, mas onde que você quer chegar num planejamento? Você viu a parte ali do que você quer do seu negócio, a sua ambição, o que você se propõe, qual que é a razão de ser, enfim. Mas depois dessa etapa, você vai chegar em quê? Quais são os cenários que nós discutimos aqui? Uma segunda etapa, os cenários são esses, como que a cadeia de valor se comporta. A gente chama até de qual que é o pool de atores no setor onde eu estou. Operadoras, hospitais, esse pool, como que ele está planejando, como eles estão olhando o futuro deles. Qual que é até os resultados desse pool para ver o que vai interferir no meu negócio financeiro, se eles estão pressionados ou não. Então, falamos da parte ali qualitativa, ambicional, a parte de cenários,
Vamos para uma outra etapa agora de chegar em quê? Quais seriam as principais diretrizes estratégicas do meu negócio? Dessas diretrizes, são os caminhos, as avenidas. Essa é uma outra etapa, que são várias. Olha que a gente vai começar a funilar aqui, várias diretrizes importantes. Dessas diretrizes, eu vou obter, você mais assim, afunilando um pouquinho mais, quais seriam os objetivos estratégicos do meu negócio. E desses objetivos, eu posso chegar a quais seriam os planos de ação e os projetos para o próximo ano, ou para um ciclo de 2 anos ou 3 anos. Então, acho que a gente passou assim, um roteiro rápido, que não foi o nosso objetivo entrar metodologicamente. Por outro lado, nessa linha, lá na frente, o que a gente vai obter? Qual que é a função principal de um planejamento estratégico? E, Rafael, depois que a gente passou por essas grandes etapas aqui na mesa, que eu citei agora, qual que é o objetivo final de todo planejamento estratégico? É alcançar uma vantagem competitiva sustentável frente ao mercado em que eu atuo. E isso que é a equação final de um planejamento. Porque só através de um conjunto de vantagens competitivas eu posso me tornar uma empresa melhor frente ao mercado que eu estou atuando. Roberto, chegamos ao fim da temporada e, além de compartilhar, a gente aprendeu muito aqui, né? Aprendemos muito, Rafael, conversando, falando sobre laboratório, sobre negócio, sobre estratégia, governança. Foram vários episódios. Muito aprendizado para a gente e para os nossos clientes, que é o nosso objetivo aqui. É transferir conhecimento e oportunidades de negócio para o Lab to Lab. Você já sabe que pode contar com o Lab to Lab Pardini para agregar o seu negócio na estratégia, no melhor diagnóstico e também para agregar a sua gestão. Eu espero poder contar com a sua audiência na próxima temporada em 2025. Muito obrigado. Até a próxima.